Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite desta quinta-feira, de novo, véspera de Fórmula 1. Logo mais, a gente já tem o início dos primeiros treinos livres lá em Sochi, na Rússia, que recebe então a 16ª etapa da temporada 2019 da Fórmula 1, que tem um Lewis Hamilton caminhando a passos largos aí rumo ao 6º título mundial. Mas o tema desse vídeo, na verdade, é o próprio GP da Rússia e por que não perder essa corrida do final de semana, o que ficar de olho, na verdade, nesse final de semana. Falando em Hamilton, o primeiro item da nossa lista é realmente a Mercedes, né? Porque a Mercedes manda em Sochi desde que tem corrida lá no Parque Olímpico, né? A primeira edição foi em 2014, vencida também por Hamilton. São 5 edições já, 3 vitórias do Hamilton, uma do Nico Rosberg, quando ele foi campeão em 2016, e outra de Valtteri Bottas em 2017, que na verdade foi a primeira vitória do Bottas na Fórmula 1. Bem, só dá a Mercedes então lá na Rússia, e é uma boa notícia também para a equipe alemã, porque desde que a temporada recomeçou, né, desde que a segunda fase da temporada começou, a Mercedes não venceu. Bem, ela já sabia que as 2 primeiras etapas dessa segunda fase de temporada seriam realmente difíceis em Spa-Francorchamps e em Monza, por conta da melhor velocidade de reta que tem a Ferrari realmente confirmou isso nessas 2 etapas. Venceu com Charles Leclerc, mas o Hamilton terminou a prova de Spa, por exemplo, ali, pressionando o Leclerc, e em Monza a Mercedes também teve condição de, pelo menos, perturbar um pouco o sono da Ferrari, mas na semana passada, em Singapura, foi uma derrota doída, né? Porque o circuito de Singapura tem algumas semelhanças, né, com o circuito da Hungria. É um circuito que tem muitas curvas, né? Ele demanda muita pressão aerodinâmica, muito downforce, que é a força, né, do carro da Mercedes, mas a Mercedes não conseguiu se impor da maneira como ela pensava, né? Então, assim, ela via Singapura como uma maneira de se recuperar, digamos assim, né, nessa segunda fase de temporada, mas não foi o que aconteceu, né? A Ferrari deu um sapeca iaiá neles lá, não só na Mercedes, como na Red Bull também, e acabou vencendo a corrida, uma dobradinha. Então, uma derrota doída para a Mercedes, que agora tenta de novo num circuito que também é bastante sinuoso, um circuito apertado, tentar se recuperar nessa segunda fase de temporada, voltar a vencer, que é muito importante também, apesar de toda a vantagem que a Mercedes tem no campeonato. Ela tem uma vantagem muito grande, tanto no Mundial de Construtores, quanto o Hamilton, né? Também, que vem numa liderança folgada até para o próprio companheiro de equipe, caminhando, como a gente disse no início do vídeo, a passos largos aí, rumo ao 6º título. Então, assim, vai ser interessante ver como a Mercedes vai reagir nesse GP da Rússia. A gente sabe que a Mercedes não costuma ser derrotada tantas vezes assim, sem nenhuma reação. Ela costuma ter reações muito rápidas diante da derrota, diante do fracasso. Então, o GP da Rússia surge aí como também um bálsamo para a Mercedes voltar a vencer no campeonato. Mas a Ferrari não quer deixar isso acontecer. Então, a Ferrari é o nosso segundo item para ficar de olho nesse final de semana. A Ferrari trouxe um grande pacote de atualizações para o GP de Singapura, tentando anular as fraquezas que ela tem em termos de downforce, em termos de degradação dos pneus, e ela realmente conseguiu. Nesse pacote da semana passada, ela fez mudanças muito interessantes no assoalho, no bico do carro e nas asas dianteiras e traseiras, o que deu a ela uma melhor performance nas curvas de 90 graus lá de Marina Bay,
E aí, empurrado por aquele motorzão também, o carro conseguiu tirar alguns décimos ali dos adversários, o que fez aquela pole maravilhosa também do Leclerc funcionar no sábado. Enfim, ela realmente surpreendeu as suas rivais com esse pacote tão excelente, e fazia tempo que a Ferrari não tinha um pacote tão bom, né? Porque ela andou mudando o carro muitas vezes na primeira parte de temporada e nada surtia efeito. Nada ajudava com que ela, por exemplo, anulasse a degradação dos pneus, nada ajudava ela a gerar a temperatura dos pneus. Enfim, ela sofreu muito na primeira parte de temporada, mas esse pacote agora ela acertou em cheio, né? O carro ganhou equilíbrio, ganhou balanço. Enfim, a gente vai ver uma Ferrari muito forte nesse final de semana, o que faz com que a gente tenha uma expectativa grande, então, de embate direto entre essas duas equipes. A Mercedes, que já deve andar bem por natureza, né, por conta do circuito também, e a Ferrari, que vem com esse pacotaço aí, que fez muito bem a SF90 e fez com que a Ferrari vencesse as 3 primeiras etapas, digamos assim, dessa segunda fase de temporada. Quem vai ficar, a ausência que nós vamos sentir na ponta é realmente da Red Bull. Por quê? Bom, a Honda decidiu colocar nos carros uma quinta, na verdade, especificação do motor, pensando, na verdade, no GP do Japão, né? Que é a casa da Honda, é onde ela quer realmente se apresentar muito bem. Então ela muda o motor agora, novamente, nova atualização, e aí os caras vão largar no fundo do grid. Então Max Verstappen, Alex Albon, com novos motores, vão lá para o fundo do grid e tira também essa expectativa de uma briga maior lá na frente. No ano passado, o Verstappen também largou do final do grid e conseguiu avançar no pelotão, chegando na 5ª colocação. Mas o que a gente quer ver mesmo é briga pela ponta, né? Então a Red Bull vai ser a grande ausência, na verdade, lá na frente, mas vai ser interessante acompanhar toda essa recuperação do Verstappen e também do Albon, que vem fazendo uma segunda fase de temporada bastante interessante nesse carro da Red Bull. A gente sabe que a Red Bull, nesse momento, vem avaliando os dois. Segundo o Helmut Marko, que é o conselheiro da Red Bull, eles estão entre 2 nomes só para ser o companheiro de equipe do Max Verstappen no ano que vem. Ou vai ser o tailandês, ou vai ser Pierre Gasly. O Pierre Gasly fez uma corrida muitíssimo boa em Singapura, ultrapassagem, chegou no top 10, enfim, ele fez a parte dele, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. E o Albon tá ali se defendendo na Red Bull para tentar cavar essa vaguinha para o ano que vem. Eu diria, pessoalmente, da minha visão, que ele é um franco favorito, viu? A permanecer como companheiro de equipe do Verstappen no ano que vem. O 4º item da nossa lista é a Pirelli. A Pirelli, na verdade, mudou toda a composição dos pneus para essa temporada. Ela deixou com que, na verdade, foi uma mudança pensando na degradação dos pneus, em diminuir essa degradação, mas, ao mesmo tempo, algumas equipes ainda encontram dificuldades para trabalhar com essa composição, para melhorar em termos de em gerar a temperatura desses pneus, e algumas equipes encontraram muitas dificuldades. A Ferrari foi uma delas, a Red Bull foi outra, mas ao longo da temporada elas conseguiram anular de uma maneira ou de outra em algumas etapas. Nesse final de semana, a Pirelli ganha foco porque ela também mudou o esquema de pneus para esse ano. Então, assim, no ano passado ela escolheu a gama mais macia que ela tinha, ou seja, o hiper macio, o ultra macio e o macio. Para esse ano, não. Ela inverteu, ela trouxe a gama mais dura para o GP da Rússia. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar para essas equipes, principalmente para as equipes que têm mais dificuldade em gerar temperatura, como a própria Ferrari, apesar de todo o pacote que ela trouxe de inovações com relação a isso, e a própria Red Bull, né? Ainda temos uma outra questão que deve influir bastante no comportamento dos pneus, tem a ver com a temperatura, o clima nesse final de semana, que deve ter temperaturas muito amenas, até baixas, na verdade. Então, assim, no sábado e no domingo, classificação e corrida, a previsão aponta risco de chuva e também temperaturas na casa de 20 graus, que não é bom para a Ferrari, nem para a Red Bull, nem para todas as outras equipes que têm problemas com a geração de temperatura
com a geração de calor, né? Que não é o caso da Mercedes, por exemplo. Então a gente vai ter também que ficar de olho como que as equipes vão lidar com essa questão do clima. Por fim, o último item dessa lista tem a ver com o próprio circuito de Sochi, porque normalmente a corrida na Rússia não é uma das mais legais de todo o calendário, normalmente é meio sonolenta, enfim. Só que a gente vem numa fase tão boa da Fórmula 1 com corridas muito legais, muito emocionantes, muito disputadas, surpreendentes, que não é também de se estranhar se o GP da Rússia contrariar a regra, né? Se ele realmente se colocar como uma corrida interessante de acompanhar, uma corrida cheia de alternativas, e é o que pode acontecer, na verdade, diante do cenário que a gente tem da Fórmula 1 nesse momento, né? Em uma Mercedes que não traz grandes atualizações desde o sistema de refrigeração, de resfriamento, na verdade, que ela desenvolveu lá no GP, entre o GP da Áustria e o GP da Alemanha, então ela não traz nada de grandioso desde lá, enquanto a Ferrari trouxe um pacotaço para melhorar o seu desempenho nesse tipo de pista apertada, sinuosa, como é em Sochi. A gente tem ainda uma Red Bull vindo lá de trás e todo um pelotão intermediário que estão se engalfinhando, né? A disputa ali no meio do pelotão é interessantíssima, como a gente viu em Singapura, até mais interessante do que no pelotão da frente, né? Então, assim, juntando tudo isso, colocando tudo isso aí, todos esses ingredientes nessa receita, eu arrisco dizer que a Fórmula 1 segue na sua toada de boas corridas também na Rússia. Não perca! Bom, para encerrar, eu volto no final de semana com o Vitor Martins e grande elenco para comentar a classificação e a corrida no briefing. E você, se não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Inscreva-se, acione aí o sininho para você não perder nada do nosso material e deixe seu like. Tchau!